Aqui quem fala é o Fábio. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem sido um tanto controversial, mas na verdade não deveria ser. Mas a verdade é que uma vez salvo, salvo para sempre? Essa pergunta tem sido feita já há muito tempo por muitos. Mas o único lugar que encontraremos a resposta para essas e outras perguntas é na Palavra de Deus. O ser humano tem opinião para tudo nessa vida, mas se for algo que está na Palavra de Deus, então a Bíblia é o único lugar que iremos encontrar a resposta correta para essas perguntas. 2 Coríntios 13:1 Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Isto expressa a lei de interpretação das Escrituras. Toda doutrina deve ser confirmada por, pelo menos, 2 ou 3 versículos bíblicos para que seja aceita como verdade e obrigatória para os cristãos. Deuteronômio 19:15, Mateus 18:16. Ezequiel 33:10 Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: Assim falais vós dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Ezequiel 33:11 Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Esta expressão é a mesma em termos de mensagem que as afirmativas do Novo Testamento, em que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3:9. E em que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Ezequiel 33:12 Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Que repreensão para aqueles que pensam que, uma vez nascido de novo, o homem será salvo, independentemente do que faça. Está simplesmente escrito aqui que a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Não pode haver uma interpretação errada dessa simples afirmativa. Está claro que é impossível ao justo continuar justo quando ele peca.
e sua experiência do passado com Deus, a graça, o novo nascimento e a obediência não podem e não irão salvar sua alma se ou quando ele pecar. O fato é enfatizado pela afirmação colocada de outra forma: nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Mais uma vez, declara-se a verdade que, se o justo confiar em sua justiça para ser salvo, se voltar a pecar, o fato é que não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ainda mais uma vez, no versículo 18 desse mesmo capítulo 33, afirma-se que, se desviando o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Portanto, por 4 vezes aqui, Deus diz claramente que um rebelde não continuará a ser salvo quando voltar a pecar. Todas essas afirmações são proferidas por ele ao profeta em resposta à seguinte pergunta: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Definição de justiça. Alguns argumentam que essa justiça não é a santidade pessoal da obediência ao Evangelho, mas a mera justiça legal, a justiça da lei, e que ela não prova que um homem é salvo do pecado ou nascido de novo. Entretanto, isso não passa de teoria humana. Se fosse a justiça da lei, esta é o que deveria se cumprir no nascidos de novo. Romanos 8, de 1 a 4. Independentemente do tipo de justiça que seja, essa justiça era algo do que a pessoa poderia se desviar, Ezequiel 3, 20. Número 2, do qual a pessoa que se desviasse cometeria iniquidade ou pecado. Número 3, que levaria a pessoa à morte se a deixasse ou cometesse pecado. Ezequiel 3, 20, 18, de 24 a 26, 33, 13, 18. Número 4, que não seria lembrado se a pessoa se desviasse dela para cometer pecado. Ezequiel 3, 20. Número 5, que daria vida à pessoa, contando que ela aguardasse e não se desviasse dela para cometer pecado. Ezequiel 3, 21, 18, 24. Número 6, que a pessoa teria até pecar. Ezequiel 3, 21. Número 7, que não livraria a pessoa da morte se ela a deixasse, mas se ela aguardasse, viveria. Ezequiel 33, 12. Temos que concluir que, se ela tivesse o poder da vida e da morte em si, dependendo de a pessoa guardá-la ou não, então o tipo de justiça aqui
é a que Deus requer dos nascidos de novo no Novo Testamento. Mateus 6,33, Atos 10,35, Romanos 4, de 3 a 22, 6, de 13 a 20, 8,4, 1 Pedro 2,24. Não temos autoridade para praticar essa justiça de maneira diferente daquela que Deus sempre ordenou. Em ambos os testamentos, Deus quer que cumpramos a justiça que a lei exigia. Romanos 8,4. Assim, se a pessoa for justa debaixo da lei por guardá-la, e a pessoa for justa debaixo da graça por guardá-la, então qual é a diferença? Se nos foi ordenado a todos a viver de acordo com ela, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, então todos devemos guardá-la. Do contrário, nós nos perderemos. Ezequiel 3:20, 18, de 24 a 26, 33, de 12 a 13, Jeremias 22:3, 33:15, Oséias 10:12. 14 itens da resposta para esta pergunta. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quer um ímpio que tenha ou não se arrependido, vivido para ele por um tempo e então voltado a pecar. Ezequiel 33, de 11 a 19. O ímpio deve se converter de sua impiedade para que tenha vida. Ezequiel 33, 11. O ímpio é convidado e ordenado a se converter de sua impiedade. Do contrário, morrerá nos seus pecados e estará perdido. A justiça do justo não o livrará se ele voltar a pecar. Ezequiel 33, 12. No dia em que voltar a pecar, o justo incorrerá na pena da lei não cumprida e será separado de Deus, como todos os outros pecadores. Ezequiel 33, de 12 a 13. A justiça passada não salvará o justo quando ele transgredir e voltar a ser um pecador. Ezequiel 33, de 12 a 19. A impiedade do ímpio não condenará a sua alma se e quando ele se arrepender e se converter de sua impiedade para servir a Deus e viver em justiça. Ezequiel 33, de 13 a 19. Deus não faz distinção entre pessoas. Não salvará o ímpio a menos que ele se arrependa e se converta do pecado para viver em retidão. E não continuará a salvar o justo se ele se afastar da sua justiça e viver em pecado. Ezequiel 33, de 12 a 19. Toda a justiça do justo não será lembrada para levar a Deus a perdoar-lhe no dia em que esse justo pecar. Mas, na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ezequiel 33, 13.
quando Deus diz para o justo, ele certamente viverá se permanecer na justiça, ou morrerá se voltar a pecar, é exatamente isso que acontece. Quando Deus diz para o ímpio que ele morrerá e ele se converter dos seus pecados para praticar o juízo e justiça, então ele viverá. E é exatamente isso que acontece. Ezequiel 33, 14 e 15. De todos os pecados do ímpio, não se terá memória contra ele para condenar a sua alma quando ele converter deles para praticar juízo e justiça. Ele certamente viverá. Ezequiel 33, 16. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando o pecado, morrerá nele. Ezequiel 33, 18. E por último, convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá neles. Ezequiel 33, 19. Ezequiel 18, 21. Esse é um outro capítulo em Ezequiel, que fala de novo sobre o mesmo assunto. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Após declarar que a alma que pecar morrerá, o Senhor logo deixa claro que o pecador não precisa permanecer morto em suas transgressões e pecados. Se e quando o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Todas as transgressões que cometeu serão esquecidas. Delas não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou desde que se converteu de seus pecados, ele viverá. Ezequiel 18, 21 a 22. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta de seus maus caminhos e viva. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel 18, 24. Mas, desviando-se o justo da sua injustiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Após mostrar como o ímpio pode viver e não morrer, Deus mostra como um justo
poderia morrer e não viver. Ezequiel 18:25. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Israel queixava-se de que o caminho do Senhor não é direito e justo, pois como um justo que viveu em justiça há muitos anos poderia se tornar um pecador novamente e morrer por causa do pecado? Por que não deveria continuar a viver se tivesse vivido mais na justiça do que no pecado? Por que não seria recompensado por suas muitas justiças? Por que deveria morrer por ter cometido um único pecado? Deus contesta esse tipo de raciocínio e simplesmente revela o fato de que o pecado é pecado aonde e em que quer que seja encontrado. É algo mortal que condena a alma. Um pecado é suficiente para matar. Aquele que peca se coloca sob a pena de morte, independentemente de todas as outras coisas de sua vida. E um único pecado condena a um justo tão rápido quanto a um ímpio. Toda alma que pecar morrerá, mas ninguém precisa morrer pelo pecado, pois todos têm o privilégio de ter vida novamente, quando cumprem certas condições para se livrar do pecado. A única responsabilidade da morte ou da vida é para com o indivíduo e não para com Deus. Ele só abençoa ou amaldiçoa todos os que cumprem as condições de vida ou morte. Aqui Deus afirma que seus caminhos são direitos porque ele lida com todos da mesma forma, sem fazer distinção entre pessoas. Os caminhos do homem são tortuosos porque ele espera justiça quando foi feita uma injustiça, espera retidão quando foi cometido o pecado e espera vida quando alguém se mata por causa do pecado. Até agora, nós falamos sobre esse assunto no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento podemos encontrar o mesmo assunto. Em João 10, de 26 a 28, lemos: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Bem, vamos ver aqui o que fala essa passagem. Mas vós não credes. 3 coisas que os homens precisam fazer e continuar a fazer para receber a vida eterna. 1. Crer, que implica a completa e contínua obediência. João 10, 26, 6 e 47. 2.
ouvir sua voz e não ser apenas ouvintes, mas também cumpridores de sua palavra. João 10, 27, Tiago 1, de 22 a 27, 2, de 9 a 26, João 10, 6. Número 3. Seguir a Cristo. Não apenas no começo de sua experiência cristã, mas diariamente através da vida. João 10, 27, Lucas 9, 23, João 10, 6. Reivindicar a vida eterna quando não se segue a Cristo é a mesma coisa que esses judeus, que se refere aqui na passagem, faziam, dizendo que conheciam a Deus e tinham a vida eterna. Jesus declarou que isso não era verdade. João 5, de 37 a 47, 8, de 54 a 55. Vida eterna. João 6, 27. Por que eles nunca vão perecer? Bem, porque satisfazeram as condições do que está escrito em João 10, 26. O que quer dizer quando fala arrebatar, que significa tomar a força, que se encontra nessas passagens, Mateus 11, 12, João 6, 15, Atos 23, 10, e também pegar, João 10, 12, arrebatar, Mateus 13, 19, Atos 8, 39, 2 Coríntios 12, de 2 a 4, 1 Tessalonicenses 4, 17 e Apocalipse 12, 5. De novo, em Romanos, falamos sobre o mesmo assunto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bem, nós vemos aqui nessa passagem, quando essa referência aqui que diz, contribuem juntamente, que podemos encontrar aqui em Marcos 16, 20, 1 Coríntios 16, 16, 2 Coríntios 6, 1, Tiago 2, 22. Enquanto tudo está acontecendo, a providência de Deus está agindo em favor daqueles que amam a Deus e andam em obediência, segundo o seu propósito. E a respeito de predestinou? Isso é um assunto que falam muito sobre isso. Predestinou. Bem, é o plano de Deus que ele
conheceu antes e predestinou, mas não é referente à conformação individual de cada livre-arbítrio a esse plano. Ele chamou a todos os homens e todos são livres para aceitar esse chamado ou rejeitá-lo. João 3,16, 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Apocalipse 22,17. Deus sabia de antemão todos que iriam aceitá-lo e os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que seu filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Deus também sabia de antemão aqueles que iriam rejeitar o seu plano. Por isso, os predestinou para serem reservados ao inferno eterno, como um monumento permanente de sua ira contra os rebeldes. Isaías 66, de 22 a 24. Apocalipse 14, de 9 a 11. Mateus 25, 41, 46. Esse é o resumo de presciência e predestinação. Conforme a imagem de seu filho. Bem, aqui, quando falamos conforme a imagem de seu filho, aqui em Filipenses 3:21, onde o corpo ressuscitado será transformado e feito como o corpo glorioso de Cristo. É isso que Deus sabia de antemão e para o que predestinou todos os que se conformam ao Evangelho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus determinou anteriormente e predestinou que todos os homens sejam chamados à salvação, mas que somente os que aceitam, não todo mundo, somente os que aceitam se tornam genuinamente chamados para ser justificados e glorificados. Ninguém é glorificado a não ser os que cumprem o seu propósito divino e preenchem as exigências do Evangelho. Quem são esses? É algo que fica na esfera individual. Então tem a ver com a decisão individual de cada um. Deus já fez a parte dele. João 3,16, 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Apocalipse 22,17, Marcos 16,16, Atos 2,3,8, 3,19. Todas as coisas dependem do cumprimento das condições estipulada pelo Evangelho. Romanos 8, de 1 a 13, 28. Voltamos mais uma vez ao Velho Testamento. Salmos 69, 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Bem, essa menção do livro da vida aqui
nos mostra que os nomes, depois que estarem no livro da vida, se a pessoa voltar a pecar, podem ser riscados. Davi não cria na falácia moderna de que os nomes escritos no livro da vida não podem ser apagados. Tampouco Deus, veja o exemplo, Êxodos 32, 33, Moisés, aqui nessa passagem Êxodos 32, 32, ou Jesus Cristo, Apocalipse 3, 5, 22 a 19. 22, versículo 19. Fica claro que se trata do livro da vida, visto que é descrito como o livro onde os justos estão inscritos. O livro da vida. Em Êxodos 32, de 32 a 33, está a primeira menção do livro de Deus, em que os nomes dos justos são inscritos. É referido nas Escrituras sob vários termos, teu livro e meu livro. Êxodos 32, de 32 a 33. O livro dos vivos, Salmos 69, 28. O livro, Daniel 12, 1. O livro da vida, Filipenses 4, 3. Apocalipse 3, 5. 13, 8. 17, 8. 20, de 11 a 15. 22, de 18 a 19. E o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. Só porque o livro da vida, o nome, não aparece em todas essas passagens, não significa que a referência em qualquer instância seja outra coisa. Assim como temos vários nomes para a Bíblia, as Sagradas Escrituras, Romanos 1, 2, 2 Timóteo 3, 15, Palavra de Deus, Romanos 3, 2, Hebreu 5, 12, 1 Pedro 4, 11, a Lei e os Profetas, Lucas 24, de 25 a 44, a Palavra de Deus, Marcos 7, 13, Romanos 10, 17, Hebreus 4, 12, a espada do Espírito, Efésios 16, 17 e outros. Então temos vários nomes para o livro da vida. Aqui Deus confirmou a crença de Moisés de que os nomes inscritos no livro da vida podem e serão riscados do livro da vida quando os homens incorrerem na pena de morte eterna. Êxodos 32, 33. O salmista previu no caso de Judas. Salmos 69, de 20 a 28. Cristo advertiu a respeito de todos os que não vencessem o pecado, que não deixasse a vida de pecado, né? Apocalipse 3, 5, 22, de 18 a 19. Isso, a palavra de Deus, e não a do homem, é definitivo e não incerto, e sua aplicação é universal e eterna, e não local e restrita.
12 vezes em que o livro de Deus é mencionado. Número 1. Risca-me do teu livro que tens escrito. Essa passagem está em Êxodos 32:32. Número 2. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodos 32:33. Número 3. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Salmos 69:28, 109:13. Número 4. Livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12:1. Número 5. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10:20. Número 6. Cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4:3. Número 7. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5. Número 8. Nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13:8, 17:8. Número 9. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Apocalipse 20, de 11 a 12. Número 10. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Número 11. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. E para finalizar, número 12. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse 22, 18 a 19. Bem, irmãos, terminamos aqui esse vídeo e gostaria de dizer que Deus não se alegra quando o ímpio ou o justo, porque voltou a pecar, venha se perder. Deus fez um plano de redenção. Ele já fez a parte dele. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar dos nossos pecados e para nos dar vida com abundância. Por isso, não significa que, uma vez que nós somos nascidos de novo, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, que isso nos dá direito de voltar à vida de pecado. Não. Na Bíblia, podemos ver que isso não é verdade. É possível viver em santidade? Sim, através de Cristo, através da palavra de Deus, com a ajuda de Deus, é possível. Deus abençoe a todos.